Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar nosso curso de instrumentação eletrônica. Esta é a terceira aula do módulo. Nesta aula vamos entrar na segunda seção do conteúdo de erros e incertezas. Vamos ver como verificar incertezas e a propagação de incertezas usando simulações de Monte Carlo. O método de Monte Carlo, ou simulações de Monte Carlo, é uma classe de algoritmos computacionais que se baseiam em amostragem aleatória repetitiva para determinar seus resultados. Pode ser usado para determinar a incerteza de um sistema quando a solução determinística é impraticável. Esse método foi nomeado em relação ao cassino de Monte Carlo. O método de Monte Carlo consiste, geralmente, nos seguintes passos. Primeiro, define-se um domínio das possíveis entradas, por exemplo, x1, x2, x3. Em seguida, geram-se entradas aleatórias a partir das distribuições de probabilidade de cada entrada, por exemplo, distribuições normais, distribuições uniformes. O terceiro passo consiste em determinar as saídas a partir das entradas através de um cálculo determinístico, usando as funções que descrevem o sistema. O último passo consiste, então, em agregar os resultados, usando as ferramentas estatísticas, como média, desvio padrão e variância. Agora vamos ver algumas características do método de Monte Carlo, comparando suas vantagens e desvantagens com o outro método que vamos ver em seguida, que é o de aproximações de Taylor. Algumas vantagens do método de Monte Carlo são: o método de Monte Carlo pode ser usado com diferentes tipos de distribuição, como exemplo normal, uniforme, entre outros. Ele não usa aproximações das funções não lineares do sistema, em contraste com o método de Taylor, que usa aproximações de primeira ordem. A complexidade do sistema não é importante, já que todos os cálculos são feitos computacionalmente. Como desvantagem, o método de Monte Carlo não evidencia detalhes de sensibilidade de variáveis internas, e com isso fica difícil de saber quais variáveis de incerteza devem ser melhoradas ou otimizadas, de forma a reduzir a incerteza final do resultado. Vamos ver um exemplo computacional aqui, que pode ser escrito em MATLAB ou Octave, para simular o jogo de cara ou coroa. Quando eu jogo uma moeda para cima, se a moeda não for viciada, ela tem 50% de chance de ocorrer cara e 50% de chance de ocorrer coroa. No entanto, se eu jogo 100 vezes uma moeda para cima, é quase certo que não vai ocorrer 50 vezes cara e 50 vezes coroa, podendo ser mais cara ou mais coroa. A gente já viu esse exemplo na aula 2, no caso de cálculo da margem de erro. Jogando 100 vezes uma moeda para cima, a gente vai ter uma incerteza de 5, ou seja, é esperado que o número de vezes que cai cara varie de 45 a 55, com um nível de confiança de 68%, já que se espera uma distribuição normal se rodarmos esse experimento infinitas vezes. Primeiro, vamos definir nossa variável aleatória usando a função rand, que gera um número aleatório entre 0 e 1 com distribuição uniforme. Como queremos rodar o experimento 100 vezes, vamos criar uma variável y como sendo um vetor de 100 números aleatórios. E cada número aleatório do vetor vai corresponder a um teste de cara ou coroa. Em seguida, vamos testar cada elemento do vetor para ver se foi cara ou coroa. E para fazermos isso, comparamos y para ver se é maior ou menor do que 0,5, o que nos dá 50% de chance para cada caso. Se executarmos esse script apenas uma vez, obteremos apenas um resultado, tipo CA, o número de caras, igual a 47, e CO, o número de coroas, igual a 53. Para se obter resultados estatísticos mais significativos, teremos que executar esse experimento diversas vezes. Nesse exemplo, vamos executar o experimento 10.000 vezes, e para isso vamos colocá-lo dentro de um loop for de k igual a 1 até 10.000 e armazenar os resultados.
No final, vamos extrair as estatísticas de média e desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é igual à incerteza padrão. Executando o experimento 10.000 vezes, obtemos os seguintes resultados. O valor médio de caras obtidas foi 50, e o valor médio de coroas obtidas também foi 50. E o desvio padrão, que é igual à incerteza padrão, foi de 5, conforme esperado. Podemos também verificar a distribuição de probabilidade do experimento total. E para isso vamos usar a função HIST, que traça o histograma dos resultados. Podemos observar que a distribuição de probabilidade dos resultados se aproxima da distribuição normal, com a média CA em 50 e o desvio padrão de 5. Vamos agora ver um outro exemplo de aplicação de simulações de Monte Carlo, em que vamos determinar o valor aproximado de π a partir da razão entre as áreas de um círculo e um quadrado. A área de um quadrado do lado R vai ser AQ igual a R ao quadrado. E para o círculo vamos pegar apenas 1/4 da área do círculo de raio R, que é AC igual a 1/4 π R ao quadrado. O valor de π pode ser encontrado pelas razões das áreas, multiplicando 4 vezes 1/4 da área do círculo sobre a área do quadrado, que vai me dar 4 AC sobre AQ, que é igual a 4 vezes 1/4 de π vezes R ao quadrado sobre R ao quadrado, que vai me resultar em π. Agora eu não quero calcular a área do círculo, que vai envolver o conhecimento de π, que é o que eu desejo encontrar. Ao invés disso, eu vou gerar pontos aleatórios dentro do quadrado e contar os pontos que caem dentro do círculo. Suponha que NQ seja o número de pontos gerados dentro do quadrado e NC seja o número de pontos que caem dentro do círculo. Então, a área do quadrado pode ser aproximada a NQ e a área do círculo pode ser aproximada a NC. E o valor aproximado de π pode ser calculado como sendo 4 NC vezes NQ. Para simplificar o problema, eu vou considerar R igual a 1. O primeiro passo consiste em criar as entradas aleatórias. E eu começo definindo o número de pontos NQ, nesse caso 10.000. E gero os vetores aleatórios x e y com distribuição uniforme e comprimento NQ. Aqui todos os pontos x e y vão cair dentro do quadrado e têm a mesma probabilidade de ocorrer. O segundo passo consiste em testar se os pontos gerados caem dentro do círculo ou não. Para isso, eu vou calcular a distância da origem até cada ponto gerado como sendo r sendo igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E vou somar todos os pontos dos vetores x e y em que r seja menor ou igual a 1, que vai me dar o número nc. E no final, π pode ser calculado como 4 vezes nc sobre nq. Agora vamos ver os resultados da determinação do valor aproximado de π a partir da razão entre as áreas do círculo e do retângulo. Executando a rotina 10.000 vezes, ou seja, gerando 10.000 pontos, um resultado obtido para π foi 3,1324, com um erro de 0,009. Executando a mesma rotina 100.000 vezes, o resultado obtido foi 3,1436, com erro de 0,002. E executando a rotina 1 milhão de vezes, o resultado foi de 3,1412, com um erro de 0,0004. Claro que cada vez que eu executo a rotina, eu vou obter resultados diferentes, mas os números vão ser aproximadamente em torno destes. Aqui nessa figura, nós podemos ver os pontos gerados pelo algoritmo para 10.000 casos. Os pontos vermelhos são os pontos que caíram dentro do círculo e os pontos azuis, os que caíram fora. E claro, todos os pontos caíram dentro do quadrado. Nós vamos ver outros exemplos de simulação de Monte Carlo para determinação de incertezas na próxima sessão, juntamente com o método de análise de propagação usando aproximações de Taylor.